Boa noite a todos. Começando hoje a segunda aula, levando em consideração que a aula passada nós trabalhamos com a apresentação dos dados, né, apresentação gráfica, distribuição dos dados em tabelas, e alguns elementos envolvendo tanto gráficos como tabelas. Hoje nós vamos ver as medidas, tanto de posição como de dispersão. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês, para que vocês possam ver o material e com o material também possam ver outros elementos que eu quero mostrar com relação ao nosso curso lá no SEAD. Estão todos vendo? Lembrando que é para responder em voz, porque eu não consigo ver o... Sim, estamos vendo, professor. Estamos vendo sim, professor. Obrigado. A troca de conversa entre vocês eu não consigo ver. Fiquem à vontade trocando conversas aí. Então, está aqui, né, a nossa sala de aula da SEAD. Como eu falei para vocês, eu ia mostrar um pouco o nosso plano de atividades que está aqui, né, a sequência de nossas aulas, né, a proposta é que a aula de hoje, dia 21, hoje, aqui, dia 21, medidas de posição e dispersão, e alguém perguntou sobre o dia da prova, dia 21 de outubro, aqui mesmo nessa plataforma, a tentativa é que seja prova de múltipla escolha e resposta única. Então, como ela é feita em momento assíncrono, a gente deixa disponibilizado por algum momento para que você possa fazer, não tendo o horário exatamente fixo. Boa noite, professor. Boa noite. Sobre a aula, né? Aqui, ó, a apresentação de dados, que foi a aula passada, né? A apresentação de dados, que foi a aula do dia 16, está aqui a aula gravada do dia 16 de setembro, no formato do YouTube. É o que eu pretendo fazer hoje aqui e em todas as aulas que nós fizemos. Então, eu ponho sempre dentro do conjunto da referida aula. Então, vamos lá. Material para medidas de posição. Quem são as medidas de posição? As medidas de posição, basicamente, são a média, a mediana e a moda. Pelo menos um desses três vocês já conheceram, já ouviram falar, pelo menos uma vez na vida. E são baseadas nessas medidas que são feitas a maioria das análises estatísticas, porque são medidas de tendência central. A ideia de uma medida de tendência central é tentar informar, né, dar uma informação sobre uma determinada população. Por exemplo, qual é a média de idade dos alunos da UF? Tem alunos com várias idades, alunos mais novos, mais velhos, alunos com mais de 70 anos, com menos de 20. Então, a gente procura uma medida para representar essa classe. Então, a medida utilizada geralmente é a média. Então, a média de idade dos alunos vai ser exatamente o que nós calcularmos em uma determinada média. Como eu falei para vocês, trabalhamos com amostras. Então, estamos interessados aqui em calcular a média de uma determinada amostra. E o que ela representa? A fórmula de cálculo da média é conhecida, nada mais é do que somar todos os valores e dividir pelo tamanho da amostra, levando em consideração que, para a gente falar em cálculo de média ou qualquer outra medida, estamos trabalhando com variáveis quantitativas, são variáveis que recebem valores. E por receber valores, nós utilizamos todas as representações de variável quantitativa utilizada na aula passada. Pois bem, se nós temos um conjunto de dados, e esse conjunto de dados me dá informação de valores, como, por exemplo, esse diagrama de ramo-folhas aqui, cuja escala aqui é, no ramo, eu tenho a parte décima da dezena, e na folha eu tenho a parte da unidade. Então, eu tenho 10 aqui. Se eu estiver com a escala decimal, seria 1,0. Mas aqui é a escala com dezena e unidade. Isso significa que esses valores que estão aqui, eles começam de 24
e vão até 53. Aqui está o conjuntinho de 24 a 53, e o cálculo da média nada mais é do que a soma desses valores dividido pelo tamanho da amostra, que é o número de elementos que nós temos aqui. Então, calculou-se essa média. Perfeito, 35,13. Essa média, a gente pode representar ela melhor em uma distribuição de frequências. Quando a gente representa ela numa distribuição de frequências, a gente tem um determinado valor para um determinado conjunto de frequências. E a partir daí a gente tem uma visão melhorada para o cálculo da média. Veremos isso já já. Vamos falar também sobre a moda. A definição da moda é que é um valor que tem a maior frequência. Então, se você tem um valor aqui nesse conjunto, nesse mesmo conjunto aqui, que se repete mais, ele vai ser a moda. Por exemplo, o número 26, 26, ele repete duas vezes. O número 29 também. E todos os outros números repetem apenas uma vez, aparece apenas uma vez. Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas modas, 26 e 29. Quando nós temos mais de uma moda, está aqui o próprio exemplo, 26 e 29, nós dizemos que a distribuição é bimodal. Se ela só tiver uma moda, então ela é unimodal. Se ela tiver três modas, ela é trimodal e assim sucessivamente. Olha aqui, ó. Unimodal, bimodal e etc. Então, a definição de moda é o valor da variável que tem maior frequência. A mediana é um valor que agrega a situação de percentual. A seguinte situação: a mediana está numa posição em que, antes dela, você tem metade dos dados, 50%, depois dela, você tem a outra metade, 50%. Então, ela vai dividir o teu conjunto de dados em duas partes iguais. Necessariamente, o teu conjunto de dados tem que estar em ordem crescente para que isso possa acontecer. E como é que isso vai ser feito? Vai ser da seguinte forma. Se o teu conjunto de dados, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. A ideia é tentar fazer o desenho. Vamos supor que o teu conjunto de dados seja ímpar. Né? Aqui você tem o x1, aqui você tem o x número ímpar. Vamos supor aqui, sei lá, 15. 15 é o número ímpar. Quem seria a mediana? A mediana seria o valorzinho aqui central. Se eu tenho um valor, uma quantidade ímpar, significa que aqui eu tenho uma quantidade par, tá certo? Eu estou escrevendo, mas eu tenho uma coisa que me escreve para mim, né? Aqui eu tenho outra quantidade par, mesmo tamanho, que é 50%. E aqui, no meio, eu tenho um valor separado. Por exemplo, se aqui é x1 e aqui é x15, qual seria a quantidade que eu teria aqui e a quantidade que eu teria aqui? 15 seria 14 mais 1, então eu teria 7 aqui, certo? Eu teria mais 7, totalizando 14 elementos, e aqui eu teria um valorzinho que seria exatamente o representante da minha mediana. Seria o meu x. A mediana seria o x8, que seria esse elemento aqui. Formalmente, se n é ímpar, a mediana cuja representação é Q2, e vocês vão saber na próxima aula por que chama Q2, seria x n mais 1 sobre 2. No nosso exemplo, n é 15. N mais 1 igual a 16. 16 sobre 2 igual a 8. Então, seria o x8. Certo? Então, aqui. Então, para valores ímpares, a mediana é o elemento n mais 1 sobre 2. Quando n é par, agora eu já não tenho mais essa situação. A situação que eu tenho quando n é par
é que, para encontrar um valor que represente aqui 50%, né, 50% aqui, sim, representar esse valor, eu sei que a mesma quantidade que eu tenho aqui, vamos novamente imaginar uma hipótese. Eu tenho x1 e aqui eu tenho x16, vou colocar um outro valor, vou colocar 12. Quem seria essa mediana aqui? Ora, agora eu já não tenho mais a separação dos valores pares e para separar um valor aqui no meio. Não tenho mais dois pares aqui. O que eu tenho agora é o seguinte, existe um ponto médio, que seria o x6. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu separo os dois conjuntos com a mesma quantidade, de forma que, como eu sei que 6 é metade de 12, então aqui eu tenho o x6, e aqui eu tenho o x7. Então, daqui eu tenho de 1 a 6, totalizando 6, e eu tenho de 7 a 12, totalizando mais 6. Eu não tenho mais um elemento aqui no meio. Então, a minha mediana, ela vai ser a média desses dois aqui. Então, neste caso, quando n é par, a mediana é a média daqueles dois elementos ali do meio. O n mais 2, que no nosso caso, com n igual a 12, n sobre 2 é igual a 6. E o n sobre 2 mais 1, né, seria 6 mais 1 igual a 7. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, é a média desses dois aqui vai me dar a mediana. Ok. Então, isso aí para um conjunto de dados simples, né, nós obtemos a mediana. Tem alguns exemplos aqui de uma variável quantitativa, que é o número de dependentes. Esse número de dependentes está sendo organizado aqui de ordem crescente, claro. A média, eu já posso adiantar aqui que eu tenho uma distribuição de frequências para calcular a média, que eu posso fazer da seguinte forma. Eu sei para cada valor eu tenho uma determinada frequência. Então, eu posso criar uma tabelinha aqui, xi, ni, certo? Uhum. Onde os valores de xi são esses valores aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4, tá certo? Vou colocar um total aqui embaixo. Não gosto dessa linha. Tirei. Ok. E a frequência, exatamente o 0 com a frequência 5, 1 com frequência 3, 2 com frequência 3 também, 3 com frequência 3 também, 4 com frequência 1. Analisando aqui, 15. Então, nós temos aqui exatamente 15 pessoas que deram informações sobre o número de dependentes. Eu quero calcular a média do o número médio de dependentes, né, dessas 15 pessoas. Para isso, com a distribuição de frequências, né, eu posso simplesmente calcular a média somando todo mundo, mas como pode ser feito aqui, ó, eu tenho que 0 a frequência 5, 1 a frequência 3, né, os outros também têm frequência 3 e o 4 tem frequência 1. Isso quer dizer que eu posso criar uma coluna aqui, NXI, e com essa coluna fazer exatamente aqueles produtos, multiplicar o XI pelo NI e repetir essa mesma operação para todos os outros. Então, fazendo esse produto NI-XI, eu chego a esse somatório daqui. Vou só arrastar a soma. 22. Isso quer dizer que o somatório NI-XI é igual a 22.
É o que acontece aqui. E como eu vou dividir sempre pelo tamanho da amostra, então, minha média somatório sobre o tamanho da amostra. 14. 1,46. Contando com duas casas, 1,47. Então, o que a gente fez aqui nada mais foi do que dizer que a média, deixa eu só voltar aqui para a definição da média, que está como somatório de xi sobre n, ela pode ser representada por outra forma, que é quando nós temos a distribuição de frequências, né? Que é o somatório de n xi dividido pelo tamanho da amostra n. E falou-se sobre a moda aqui, a moda é zero, né? Porque nós vimos que zero é o que tem maior frequência, e também pode ser visto isso na tabela, você olha só para essa frequência aqui, vê que a maior é 5, então a moda é zero. E também a mediana, né? O cálculo da mediana, eu posso apenas observar aqui que eu tenho 15 observações. Se eu tenho 15 observações, esse foi exatamente o exemplo que nós colocamos aqui. Então, a mediana é o x8. E quem é o x8? É uma contagem simples, onde nós teremos 5, 6, 7, 8. Então, a mediana é exatamente 1. Aqui, a mediana é o x8, que é igual a 1. Outra forma de você ver a mediana, utilizando a tabela de distribuição de frequências, é que você, sabendo que aqui é 15, você sabe que é o x8, então você já pode contar essas frequências. Aqui tem 5, você acumula 8. A sua própria distribuição de frequência acumulada vai te ajudar a isso. Frequência acumulada, né? Como nós vimos na aula passada, ela vai acumulando as frequências até o total. Então, na própria distribuição acumulada, a gente vê que o x8 está aqui, né? Aqui vai até x5 e aqui já vai até x8. Então, ele está exatamente na frequência 1, ok? Então, é isso que a gente vê, que a mediana é igual a 1. É outra forma de ver a mediana. Aqui já são os exercícios, porque, na verdade, a gente está passando por um momento onde temos um primeiro caso de cálculo de média, moda e mediana. Tá? Aqui está fazendo alguns somatórios, mas a gente posso deixar como leitura para vocês, porque os somatórios que a gente vai trabalhar são somatórios mais simples e na hora que a gente estiver trabalhando a gente pode ver. Agora a gente tem o seguinte, essa média aritmética ponderada nada mais é do que aquela sugestão que a gente acabou de fazer, certo? Para fazer a média considerando a distribuição de frequências. Considerando a distribuição de frequências. É essa aqui. Isso é a nossa média ponderada. Tá? É o que eu chamei de somatório de n xi sobre n. Essa soma dos pesos aqui embaixo nada mais é do que a soma das frequências. A soma de ni, que no caso é 15. Então, com essa definição aqui, tá certo? E aí tem os exemplos, já já eu volto aqui, só queria ver se encontrava um exemplo de cálculo de média ponderada, que é exatamente o que a gente fez. Mas ele está colocando algumas propriedades, então vamos falar um pouco sobre elas e depois a gente chega nessas médias novamente. Primeira propriedade é que esses valores, x barra, que é a média, Q2, que é a mediana, e x asterisco, que é a moda, são sempre valores que não ultrapassam, não está menor que o mínimo nem maior que o máximo. Na verdade, como é uma medida de posição, né, ela tem que obedecer esse critério que está aqui dentro, certo? Vai existir uma comparação entre eles quando nós estivermos trabalhando com a medida de assimetria. Isso aí é para a próxima aula. Agora sim, está a posição que eu queria encontrar. Dados agrupados.
a distribuição de dados agrupados, né, aquele exemplo que nós vimos aí na aula passada, que tem as classes, né, e a gente constrói a distribuição de frequências. A partir daqui, a gente pode calcular também a média, a moda e a mediana. Primeiro, lembra que aqui nós calculamos a média utilizando um XI e um NI. Agora nós não temos mais o XI, nós temos uma classe, ou as classes. Para trabalhar o cálculo da média e da moda também, vamos utilizar o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, qual é o ponto médio entre 3.200 e 4.021? 3.610,5. E assim sucessivamente, pegando todos os pontos médios das classes. Esse ponto médio é o que nós vamos considerar o nosso XI. E a partir daí, a conta é a mesma. Então, se formos levar em consideração aquela tabelinha lá, eu vou substituir aqui os XIs e os NIs, que o resto é tudo automático. Perdão. 3610,5, 3431,5, 5252,5, 6073,5, 6894,5. 42234. Mesma distribuição que a gente fez. Então tá aqui. O que nós temos aqui é o XI agora são os pontos médios, a frequência é essa, a gente já sabe como calcular essa média. A média deu aqui 5.307,23. Cadê? Aqui, 5.307,23. Então, aqui está mostrando o cálculo detalhado, né, o passo a passo, mas a gente sabe que esse cálculo detalhado aqui é exatamente o que acontece quando você faz o produto NI-XI, que é o produto dessas duas colunas, e pega o seu somatório. 79.608, somatório de NI-XI, aqui ele está pegando as frações, está pegando a frequência relativa, então ele está fazendo de outra forma, o resultado é o mesmo. Ou seja, em vez de ele primeiro fazer a soma dos produtos de cima, ele está pegando essa fração aqui e transformando frequências relativas. Vai dar no mesmo. É o mesmo que você pegar a frequência relativa e sair multiplicando pelo valor do xi. Pegar todas as frequências relativas. O que são as frequências relativas? A frequência relativa vai ser igual ao valor da frequência dividido pelo total. Pegando todas as frequências relativas, cuja soma é igual a 1, aqui não precisa de soma. Cuja soma é igual a 1, tá certo? Todos esses valores da frequência relativa, se eu multiplicar pela frequência simples, o próprio produto pelo xi, o próprio produto vai dar a minha resposta. Xi vezes relativa. E a soma dos produtos 5.307,23, que é exatamente a nossa média, 5.307,23. A apostila está fazendo desse jeito, tá? Só para informar. Mas é a mesma coisa. Então, você pode fazer isso através do somatório de NXI sobre N ou produto da frequência relativa pelo valor XI. Soma todo mundo e vai dar exatamente a tua média. Essa é a forma de encontrar a média aritmética simples
é ponderada quando você tem uma distribuição de frequências. Professor, Oi. tem alguma diferença na aplicação, na forma de fazer a média? Tipo, qual a diferença da soma da NX de que somar todo mundo e dividir por 15? Nenhum. A diferença vai ser que se você estiver trabalhando com a grande quantidade de dados e esses dados puderem ser dispostos em uma distribuição de frequências, é melhor você pensar em fazer a distribuição de frequências. Aqui a gente está pegando exemplos pequenos, mas na vida real vai te mostrar dados infinitamente grandes. E aí, não levando em consideração o fato de que a gente esteja trabalhando com população ou com amostra, né, o cálculo da média é mais interessante e passa por uma distribuição de frequências. Mas é a mesma coisa, certo? O resultado é o mesmo, seu trabalho pode ser maior ou menor, apenas dependendo da forma como você escolha fazer. Da mesma forma que o resultado também é o mesmo se você preferir pegar o valor da tua variável, xi, e multiplicar pela frequência relativa, e depois somar todo mundo. O resultado é exatamente o mesmo. A moda. Voltamos lá para a nossa tabela de distribuição de frequências, observamos essas duas colunas aqui, sendo essa coluna xi aquele ponto médio lá no começo, e ni, naturalmente, a frequência. Quem tem maior frequência? Esse e esse. Qual é o valor? 3.610,5, 6894,5. Está aqui, novamente, duas modas, é uma distribuição bimodal desses conjuntos de dados. Agora vem a parte que eu acho mais interessante, o cálculo da mediana. Por quê? Quando a gente tinha valores discretos, né, tinha uma sequência de números, a gente vinha aqui e verificava. É ímpar, então é o do meio. É par, então é a média lá dos valores centrais. Mas e agora, quando não temos isso, o que é que a gente faz? Nós estamos agora com um conjunto com distribuição de frequências, nós não temos os valores, o que nós temos são apenas. Deixa eu só voltar aqui. O que nós temos são as classes, o ponto médio não é referência para calcular a mediana, então nós temos que usar as classes. De que forma nós utilizaremos classes para calcular a mediana? Então, a gente tem que completar essa tabela até chegar a essa frequência acumulada aqui, preferência relativa. Por quê? Qual é a ideia da mediana? A ideia da mediana é separar o conjunto de dados em que você tem 50% antes e 50% depois. Então, como eu mostrei anteriormente, aqui nessa tabelinha, se acumulou 50%, você tem o valor da mediana. Mas nesse caso nós não temos valores porque estamos com intervalos. Então vamos procurar aqui, na frequência relativa, aqui no cantinho, qual que é a frequência que acumula 50%. Eu achei aqui, ó, acumulou 53,33%. Ela equivale a essa classe daqui, de 4.842, de 4.842 a 5.663. Então, a minha mediana vai ser um valor que estará dentro dessa classe. Como que eu faço isso? E aí eu tenho que preservar as proporções. De que forma? Vamos tentar fazer um desenho aqui no Jamboard. Vou ter que criar uma nova páginazinha. Eu vou apagar, essa borracha está muito pequena. Vou tentar apagar aqui. Professor, só uma dúvida. Em relação a esse intervalo de 50%, é para achar o valor que tem 50%, entre 50% e 60%, ou o valor mais próximo de 50%? Por exemplo, se tivesse um de 49%. Não, exatamente 50%. A ideia aí é que, na verdade, a gente depois vai fazer um esqueminha na próxima aula,
que vai nos ajudar a compreender algumas coisas estatisticamente. Certo? Eu queria um novo aqui. Professor, eu tô criando uma nova página lá em Limpei cima. aqui, ó. Tá aqui, limpei o frame. Em vez de pegar uma nova página, tudo bem. E aí, Eu limpei, tá bom. valeu. Tá limpo agora, tá bom. Ganhei minha página em branco, era o que eu queria. Aqui eu queria montar o seguinte. O cálculo da mediana, certo? Levando em consideração que isso aqui estima-se ser um quadradinho, e esse quadradinho aqui estima-se ser alguma coisa dentro dessa classe aqui. Então, essa classe tem 4842,5. É o que a gente chama de limite inferior da classe. E o limite superior dessa classe, qual é o limite superior dessa classe? 5663. Isso aqui não é vírgula 5. Vamos lá. Aqui, eu sempre quero vir para cá. 4842. Quatro, 4842. E lá no final, 5663. Minha classe. Ela começa aqui e termina aqui. O que eu sei é o seguinte, lá na frequência acumulada, essa classe, ela começa quando eu termino 40% acumulado da classe anterior. Então, eu tenho aqui em cima 40%. Ela termina quando eu tenho o total do percentual acumulado nela, que é 53,33%. Então, como eu falei, o valor da minha mediana está entre esses dois valores aqui da classe, porque a classe acumula de 40% a 53,3%. Isso significa que, em algum ponto aqui, eu terei acumulado 50%. E vai ser justamente esse ponto onde está acumulado 50% que estará a minha mediana, que é o meu Q2. Percebam que eu aproximei 50, né, do 53, poderia ter aproximado mais do que o 40, e o Q2 vai ser um valor mais próximo de 5.663 do que 4.842. Então, para isso, eu só preciso fazer uma regrazinha de proporção, uma igualdade de proporção, de razão e proporção. Eu posso escolher qualquer razão aqui em cima, ela deve ser a mesma aqui embaixo. Por exemplo, esse intervalo 53,33 menos 40, certo? Deixa eu aumentar isso aqui. Menos 40, que vai dar 13,33. Esse intervalo todo aqui, 13,33. É a proporção dele sobre esse pequeno intervalo daqui, que é de 10. A mesma proporção eu tenho que guardar aqui embaixo. Ou seja, eu tenho que ter uma proporção desse intervalo daqui, 663 menos 4842, 21, em relação
em relação a esse pedacinho aqui. Ah, mas quem é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é que é 2 menos 4/8. Eu tenho que guardar as proporções. Guardando as proporções, eu encontro o Q2. E aí é só conta. No final das contas, eu terei 13,33 sobre 10, né, a proporção, igual a 821 sobre esse valor aqui. E vamos ver como mostra o nosso cálculo da mediana. Ele utilizou, primeiramente falando, não utilizou a forma percentual, utilizou a forma de razão, fração, decimal. Né? Lembra que aqui eu coloquei 10, coloquei 13,33. No material ele está 0,10, 0,1333. Dá no mesmo, porque eu estou fazendo a razão disso. O importante é que eu estou guardando essa proporção que eu estou colocando aqui, tá? O maior sobre esse menor. No caso da apostila, está sendo guardado até o inverso, o menor sobre o maior, né? A razão desse sobre esse. E tem que ser a mesma razão desse sobre esse todo, ou seja, Q2 menos 48,42, está aqui, Q2 menos 48,42, sobre 821, sobre 821. E o resto é conta, né? Você vai fazer a razão aqui, a proporção, vai multiplicar isso pelos dois, vai fazer algumas contas, uma aritméticazinha, e vai encontrar esse valor aqui da razão, da mediana, 5,457. Ok? Não tem como colocar ali, mas eu espero que fique entendido a forma que é observado o cálculo da mediana. Existem livros que trazem fórmulas prontas para o cálculo da mediana, e essa fórmula pronta nada mais é do que fazer essa mesma razão. Ela é fruto dessa razão. Essa razão, essa igualdade de proporções aqui, ela é exatamente o que está por trás das formulazinhas que são apresentadas nos livros, certo? Então, a mediana é 5.457,904, que é um valor que está aqui entre 4.842 e 5.663, certo? O Q2 aqui, esse valor aqui é 5.457. Como eu falei, é um valor mais próximo de 5.663 do que 4.847, certo? Então, está aqui exatamente explicando, né, aquele esqueminha que foi colocado, está sendo colocado aqui também no nosso material, certinho? Então, tem outros exemplos aqui, como exemplos têm resolução, eu deixo a cargo de vocês ficarem à vontade para fazer, aqui o mesmo esqueminha, certo? Então, são coisas resumidas e respondidas, né? Então, o resumo, exatamente o que nós vimos, né, cálculo da média, moda e mediana, temos exercícios, e esses exercícios têm resoluções, vocês fiquem à vontade para usar esse material. Também estou prevendo para hoje mostrar um resumo, né, de conteúdo com relação a medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, né, aqui eu tenho as 5 medidas que serão trabalhadas: amplitude, desvio em torno da média, desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, sendo o desvio padrão a unidade, como o próprio nome diz, padrão, e os outros são desvios, uma forma de desvio, de medida de desvios, né? Sendo a amplitude a única medida que mede alguma coisa de não centralidade, mas que já foi definido anteriormente, né? A amplitude já foi definida, a gente sabe que a diferença entre a maior observação e a menor observação foi calculado lá na aula passada para fazer as tabelas de distribuição de frequências agrupadas. O desvio médio absoluto, né, primeiramente, quando você coloca
um nome de desvio, a gente tem que entender que é a espécie de erro, que é uma espécie, tudo que envolve estatística, né, a gente já viu, envolve erro, e esse erro está nos desvios. E esses desvios, eles são medidos em relação à média. Por isso que são desvios médios. O que seria a soma de todos os valores menos a média. Ou seja, o desvio é cada valor menos a média. Se você soma todos os desvios menos a média, você vai encontrar essa somazinha desses desvios menos a média. Qual é o problema de você somar os desvios de cada valor menos a média? O problema é que isso aqui é igual a zero. Tá? A soma de todos os desvios, certo? Vamos supor aqui, pegar um conjunto de dados 2, 9, 8, menos 3, 5, menos 4, 7. É um conjunto de valores, tá? A soma dá 24. Eu sei calcular a média disso aqui. É a média. Eu posso calcular diretamente a média porque eu tenho esse recurso. A média desse valor aqui, 3,42857. Se eu pegar cada valor aqui, menos a média, cada valor menos esse valor fixo aqui, que é a média, ele vai me dar o desvio. Então, isso aqui são meus desvios. A diferença entre o valor 2 e a média 3,42. Isso eu posso calcular para todos. Aqui estão todos os desvios. Acontece que se eu somar, a soma dos desvios vai dar zero. Então, somar os desvios não é interessante. Vai me dar um resultado que é um zero, vai dizer que eu não tenho desvio nenhum. Vai dizer que eu não tenho erro nenhum. Então, como é que a gente faz para evitar esses valores negativos aqui? Uma das formas é calcular o módulo dos desvios. Se você calcula em valor de módulo, né? Deixa eu ver se aqui ele tem essa função. Calcula o valor absoluto, você elimina exatamente aquele negativo. Está vendo aqui é negativo e aqui é negativo. Eu fiz, cancela, porque quero fazer isso. E aí eu tirei os valores negativos, ou seja, eu calculei os desvios absolutos, né? Os desvios em torno da média absolutos, em valores absolutos. E encontrei um valor 30. Exatamente, o desvio médio absoluto exatamente é a média dos desvios em valores absolutos. Você pega o desvio, em vez de utilizar os valores de desvios, você calcula o módulo deles, soma e vê a média deles. Então, o desvio médio absoluto é a média dos valores absolutos dos desvios. Está aqui o DMA. É uma medida de erro. Outra medida de erro, que são os mais utilizados, são a variância e o desvio padrão. A variância vai fazer a mesma coisa, você tem aqui os desvios. Né? Cada valor menos a média, você pode somar, sabe que dá zero. O que a variância faz de diferente do desvio médio absoluto, ela calcula a média, mas em vez de colocar um módulo, ela eleva ao quadrado. E a gente sabe que todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, o critério que a variância utiliza é elevar ao quadrado, enquanto que o critério que o desvio médio absoluto usa é encontrar o seu valor, o módulo do seu valor. Então, a variância eleva ao quadrado, tá aqui elevando ao quadrado todos os desvios, soma todo mundo, soma todos os quadrados e divide por n. Você encontrou a variância dada por essa forma, ela é uma espécie de desvio, uma espécie de erro. Uma observação que é colocada, tá certo? Você pode fazer ela dividida por n menos 1. Essa questão de dividir por n menos 1, certo? Ela faz a diferença entre a questão
amostral e populacional, tá certo? Mas, em inferência, a gente vai ver a importância de se dividir por N ou dividir por N menos 1. Aqui, nesse momento, em estatística descritiva, para o cálculo da variância, vamos considerar dividido por N, e não dividido por N menos 1. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Uma variância positiva, eu posso calcular a raiz quadrada tranquilamente. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, então vai ser a representação dele, sigma, né? E a variância é sigma ao quadrado. Então, nós temos aqui, aí tem vários exemplos de cálculo do desvio padrão, etc. e tal, utilizando exatamente essa formulazinha, primeiro a variância, calcula a média, calcula o desvio, eleva ao quadrado, soma todo mundo, divide por N. É isso aqui. Pega esses valores, calculou a média, e pega cada um deles, subtrai da média, eleva ao quadrado, soma. Alguns valores se repetem, né, como 26 e 29, então você pode colocar uma frequenciazinha do 2, do 26, né, frequência 2, do 29, frequência 2. E divide por N, encontrou a variância. E o desvio padrão, 8,99. Ok? Tem uma forma de você calcular tanto a variância como o desvio padrão? Alternativamente, levando em consideração que, a partir da fórmula dada, a partir dessa fórmula aqui, você pode decompor isso aqui e encontrar uma outra fórmula. Essa outra fórmula que você pode encontrar é essa daqui. 1 sobre n, somatório de x ao quadrado menos média ao quadrado. E se você estiver trabalhando com a distribuição de frequências, e aí deixa eu ver se eu tenho um exemplo com distribuição de frequências. Aqui. Não, aqui já entra nas propriedades. Esse material não mostra a fórmula como eu gosto de mostrar. O que eu gosto de mostrar é o seguinte, sempre gosto de colocar na distribuição de frequências, tá certo? Então, se você tiver uma distribuição de frequências, deixa eu ver se eu consigo fazer a formulazinha lá no Jamboard. Eu acho que ele tem a opção de fazer essa formulazinha. Deixa eu ver. Alinhamento. Eu lembro que em algum momento eu vi essa opção. Não foi aqui não, isso foi lá no editor de texto lá. O padrão igual a uma fração que você tem, soma ni xi ao quadrado. Vou abrir esse aqui, vai ficar melhor. Gente, ele não permite mais riscar depois que eu mexo. Isso aqui está me deixando nervoso. Vamos lá. Já não vai permitir escrever. Tem que escrever do jeito que vem. Tá? Desvio padrão. Então, igual. Tive uma ideia. Ideia que vai me deixar mais feliz. Não quero mais você para nada. Tchau para você. Eu tenho Word. O Word vai me resolver a vida. Eu coloco um texto grande para todo mundo ver. E eu tenho aqui como inserir. Vamos lá. Sigma. O desvio padrão pode ser reescrito como somatório NI XI. Oh, meu Deus, o que é que você fez? Tenho tudo para te odiar. Vamos lá. Somatório
NI, XI, agora foi, menos N, que multiplica, vai ser isso, primeiro X, X barra, isso, pronto. Esse é um. Então, a forma alternativa de você escrever a fórmula do desvio padrão, levando em consideração que você tem uma distribuição de frequências, e aí você tem o NI variando, né, é que aquela formulazinha, essa formulazinha que ele chega, cadê a formulazinha que ele chega? Essa formulazinha que é a alternativa, tá? Somatório de x2 menos x barra sobre n, ela pode ser reescrita exatamente desse formato aqui. Somatório de nxi ao quadrado menos nx barra ao quadrado sobre 2. E aí, se eu estiver interessado em calcular o desvio padrão utilizando isso aqui, eu preciso saber quem é o somatório de nxi ao quadrado. Para isso, se eu tiver uma distribuição de frequências, como eu tenho aqui, tá certo? Eu vou incluir aqui uma coluninha, chamar essa coluninha de nxi ao quadrado, certo? Só me interessa isso, não me interessa mais essas outras aqui, vou pensar só aqui. Estou interessado em calcular o desvio padrão, né? E aqui, quem seria somatório de nx? Quem seria nxi ao quadrado? Eu já tenho nxi, basta multiplicar novamente por xi, terei nxi ao quadrado. Então, seria o produto dessa coluna por essa daqui, né? O valor é muito grande aqui, pronto. E eu teria para cada, o valor vai ficar enorme aqui. Quando eu colocar essa soma aqui, vai ficar uma maravilha. Nem foi para tanto. Então, aqui eu tenho o somatório de nxi ao quadrado, que é o que eu preciso. Eu preciso subtrair de n média ao quadrado, então eu preciso da média ao quadrado, então eu posso colocar aqui um valor média ao quadrado. Vai ser exatamente esse valor aqui ao quadrado. Então, o meu desvio. Eu vou mudar uma coisa lá, que isso aqui na verdade não é o desvio padrão, isso é a variância. Tá? Esse é o cálculo da variância, e aqui é a variância. Tá? O cálculo da variância, desvio padrão é raiz quadrada da variância. A variância. Eu estou com o n somatório de nx ao quadrado menos nx barra. Então, vai ser igual a somatório de nx ao quadrado, que é isso aqui, menos n, que no caso aqui é 15, que multiplica média ao quadrado, que é isso aqui. Tudo isso aqui eu vou dividir por n. Então, essa continha daqui que já está feita, já é exatamente essa conta daqui. Que vai ser a minha variância. Deu um valor muito alto. Mas também estamos trabalhando com valores altos. E o meu desvio padrão, aí sim, vai ser igual a raiz quadrada dessa coisa toda aí. É 1288,26. Foi o desvio padrão encontrado aqui. Não tenho aquele exemplo, né? Eu já pulo para outro exemplo aqui. Mas vocês entenderam que você pode escrever ou calcular tanto a variância como o desvio padrão com duas fórmulas alternativas. Essa é a fórmula alternativa utilizando a distribuição de frequências. Certinho? Então é isso. Aqui tem algumas propriedades que todo mundo é positivo e naturalmente eles foram feitos para serem positivos, que é a forma como foram construídas. Tá certo? Essas outras propriedades, elas são utilizadas em outros elementos, não precisamos delas agora. Tá certo? A distribuição agrupadas,
O que muda é que, em vez de você calcular a média com relação à classe, você calcula pelo ponto médio. Então, nós temos aquele exemplo aqui, né? Então, naquele exemplo que nós temos aqui, nós calculamos a variância, deu esse valor todo aqui, que deve ser o valor que a gente encontrou aqui, 1.659.63873, tá? Foi exatamente o valor encontrado aqui. Só que a gente fez calculando utilizando a fórmula alternativa, que ele foi feito utilizando a primeira fórmula. Ok, novamente foi calculado da mesma forma, agora sim utilizando a fórmula que nós estávamos sugerindo. Aquela formulazinha que está aqui. Essa fórmula é a fórmula que calcula essa variância daqui. Ok, então, desvio médio absoluto também pode ser feito a partir da distribuição de frequências relativas. Né? Tudo que pode ser feito a partir da frequência absoluta, em cálculo médio, pode ser feito também em frequência relativa. E essa foi a nossa aula, como eu falei, ela é bem mais resumida, né? Nós tentamos passar aqui um resumo do material, a ideia sempre vai ser essa, né? Hoje foram alguns cálculos curtos, média, moda, mediana, variância, desvio padrão, de uma forma mais geral, né? Esses cálculos, vocês vão ter aqui exercícios, novamente, e com resoluções no final, solução dos exercícios. Da mesma forma que vocês também já têm disponível, haverá a segunda lista disponível quando estivermos trabalhando a outra medida que vamos ver na próxima aula. Então, eu posso abrir as próximas aulas e já abrir a lista de exercícios para vocês hoje, e vocês terão acesso a esses exercícios. E o material está todo aí, tá certo? Vocês fiquem à vontade para nossa contribuição dessas aulas aí, com relação à aula 3, aula 4 e a próxima aula 5, já envolvendo a nova lista de exercícios.